Todo mundo já ouviu aquela brincadeira da borboleta, né? Sim. A borboleta bate asa aqui e chove no Japão. Isso é verdade. Como o simples bater de asas de uma borboleta pode influenciar se você vai ser rico ou não? Será que uma única decisão pode remodelar todo o seu futuro? E se eu lhe disser que, em uma reviravolta do destino, uma traição se transformou na chave para um universo de possibilidades jamais imaginadas? Eu também vou contar aqui uma história particular minha que eu nunca falei publicamente. Uma história de como eu fui traído, excluído e como essa dor se tornou o meu maior presente. Uma minúscula decisão que desencadeou enormes eventos, moldando um futuro que eu nunca poderia ter visto. Este é o poder do efeito borboleta na nossa vida. Então vem comigo nessa jornada e você também vai descobrir como as piores situações na sua vida podem se tornar o seu solo fértil para grandes e extraordinárias oportunidades. Você pode estar aí agora se perguntando, mas como assim? Olha, cientistas renomados que estudam essa ideia há muitos anos descobriram que pequenas ações podem sim causar grandes mudanças na sua vida, inclusive na sua conta bancária. E como pode uma coisa tão pequena fazer tanta diferença assim? Nesse vídeo você vai desvendar esse enigma e entender o real impacto do efeito borboleta na sua vida e no seu bolso. O efeito borboleta surgiu com a teoria do caos. Ele foi apontado primeiramente por Edward Lorenz em 1963. Ele mostrou que uma variação mínima nas condições iniciais de um sistema pode provocar uma cadeia de eventos totalmente distinta da prevista. Henri Poincaré e Mitchell Feigenbaum também dedicaram suas mentes brilhantes a entender esses fenômenos. E não estamos falando só de teoria aqui, mas de acontecimentos práticos e palpáveis que remodelaram toda a nossa história e economia. E eu vou te provar nesse vídeo. Se você acha muito loucura isso, hoje você vai descobrir como decisões aparentemente insignificantes moldaram destinos financeiros e reconfiguraram o patrimônio de indivíduos e nações. Então prepare-se para uma jornada que conecta ciência, história e as suas finanças de uma maneira que você nunca sequer imaginou ser possível. E você vai entender também como pequenas escolhas que você faz hoje podem construir ou destruir o seu amanhã financeiro. Uma simples e pequena decisão sem sentido pode trazer consequências tremendas. Inclusive, alguns dos eventos mais marcantes do século passado dependiam de decisões menores, porém muito importantes. Deixa eu te mostrar uma aqui já. Eu tenho certeza que você conhece um pouco da história de um tal de Adolf Hitler, o grande perseguidor de judeus e responsável por massacrar cerca de 70 milhões de pessoas. Você sabia que um ato de misericórdia de um soldado inocente acabou causando todo esse holocausto? Em 1918, Henry Tandy, o soldado britânico mais condecorado na Primeira Guerra Mundial. Ele lutava pelo exército britânico, lá na França. Durante um confronto, os alemães ficaram encurralados e precisaram recuar. Um alemão entrou de repente na frente do Henry. Ele apontou a sua arma para o fugitivo desarmado. Por um instante, eles se olharam e o alemão, que era cabo, ficou em pé esperando a morte inevitável. Henry, com o rifle apontado, por um ato de misericórdia, decidiu então baixar a sua arma. O cabo alemão, que tinha na época 29 anos, moveu a cabeça em sinal de agradecimento e se juntou, correu até as tropas dele que estavam se retirando. Henry tomou a decisão de poupar a vida de um homem. Acho que você já tá imaginando quem era, né? Anos depois, mais de 70 milhões de pessoas morreram. Imagine só, um pequeno ato, uma escolha feita ali no meio de uma guerra. Se não fosse esse ato de piedade, milhões de pessoas não teriam morrido. E isso não significa dizer que foi culpa do Henry. Nós nunca sabemos os resultados das nossas escolhas até que eles aconteçam. Vou te contar o que talvez seja o maior caso de efeito borboleta que conhecemos. Se você não faltou às aulas de história, sabe que o que desencadeou a Primeira Guerra Mundial foi a morte de Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono do Império
austro-húngaro. No dia em que ele foi assassinado, o motorista pessoal dele tinha virado em uma rua errada. Esse movimento simples, aparentemente sem nenhum grande prejuízo, né? Só errou uma rua. Era só dar meia volta, né? O Ferdinando já estava tendo um dia muito ruim, com um monte de pessoas tentando fazer dele um presunto. Vamos falar assim. Um pouco mais cedo, uma bomba havia explodido tentando acabar com sua vida. Ele não acreditou no aviso divino, deveria ir para sua casa ou se esconder e resolveu visitar alguns amigos. Só que o seu motorista errou o caminho, não tinha GPS naquela época. E aí ele acabou virando em uma rua errada, parando o carro do lado de um dos homens que havia acabado de tentar matar ele. O nome desse homem era Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio-bósnio. Estava sentado do lado de fora de um café. Ele saiu correndo quando ele percebeu a situação e se aproximou do carro do Francisco, disparando um tiro que pôde ser ouvido por toda a multidão. A morte do arquiduque foi o pretexto para a Áustria-Hungria, naquela época, declarar guerra à Sérvia, pois acreditava-se que foi a Sérvia que encomendou a morte do arquiduque da Áustria. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, ambas, naquela época, na Tríplice Aliança, declarou então guerra à Sérvia. A Rússia, ligada à Sérvia, mobilizou-se para apoiar os sérvios. A Alemanha, por sua vez, declarou guerra à Rússia. E alguns dias depois, contra a França, porque a França era aliada da Rússia naquela época. Quando as tropas alemãs invadiram a Bélgica para poder chegar até a França, para atacar a França, o Reino Unido, comprometido em defender a neutralidade belga, declarou guerra à Alemanha. Bom, aqui você já viu o bololô que virou e, por fim, a Primeira Guerra Mundial. Uma rua errada e, como consequência, uma guerra que explode em todo o mundo. Mas você pode estar se perguntando, por que esse nome tão diferente? O que a borboleta tem a ver com tudo isso? Acontece que lá em 1972, no título de um artigo, o autor da teoria perguntou: poderia o bater de asas de uma borboleta no Brasil causar um tornado no Texas? É claro que o simples bater de asas de uma única borboleta não causaria um tornado por conta própria. Existem milhões de borboletas e se cada uma delas causasse um tornado, o mundo seria um verdadeiro caos. Não é nada disso que se trata o efeito borboleta, mas sim como pequenas mudanças nas condições iniciais de grandes sistemas podem levar a mudanças drásticas nos resultados. Essa história de borboletas causarem tufões eram apenas uma forma demonstrativa de falar sobre essa teoria que até hoje é pouco compreendida por quem tenta estudar de forma ali superficial. Toda essa descoberta começou quando Lorentz estava usando um computador antigo para calcular padrões climáticos. Ele já havia feito uma simulação antes e resolveu repetir usando os mesmos dados, mas com uma pequena alteração. Ele acreditava que pequenas casas decimais dos números não iam fazer muita diferença no resultado final. Na primeira vez, ele colocou números com 6 casas decimais, mas ao refazer os resultados, julgou que essas pequenas frações não teria muita importância. Por isso, na segunda vez, ele só usou 3 casas decimais. Afinal, qual seria a grande diferença entre 0,000001 poderia ter em relação a 0,001? Não é? Mas no final, por ter feito essa pequena alteração, toda a simulação ficou completamente diferente. Daí surgiu o efeito borboleta. Vamos pensar agora em um universo muito familiar para mim e para você agora. Como as suas pequenas ações, decisões e até mesmo desistências na vida podem ter grandes implicações na trajetória da sua vida, nos resultados do seu negócio, e como o efeito borboleta se faz presente nesse contexto. Eu já passei por efeitos borboletas algumas vezes na minha vida. Uma delas, e um tanto quanto recente, foi quando eu entrei de sócio em uma agência de viagem quebrada por causa da pandemia. Eu levei um amigo para poder gerenciar, porque por eu ter outros negócios, não estaria presente sempre e alguém da minha confiança precisava estar lá. Então eu foquei alguns meses no início em implementar um funil de marketing, automação no funil e no time comercial, aplicar storytelling nos conteúdos e em 8 meses a gente estava faturando 7 dígitos por mês.
Se você não está familiarizado com esse termo, 7 dígitos é o equivalente a pelo menos 1 milhão. E esse meu amigo se juntou com os outros 2 sócios antigos do negócio e simplesmente me bloquearam de tudo no negócio. E obrigaram eu a sair do negócio para eles dividirem entre eles. Trabalhavam ativamente no negócio e eu, bom, o que eu fiz já estava funcionando. Na cabeça deles não precisavam mais de mim. Isso foi um enorme baque para mim. Ainda mais a pessoa que eu levei para lá para ser a que eu confiava mostrou ser o que eu menos devia confiar. Eu fiquei mentalmente abalado e muito amargurado naquela ocasião. E muito mais por ter sido traído do que pelo negócio. Mas esse foi o meu efeito borboleta. Isso me trouxe para um lugar hoje que eu nem imaginaria ser possível naquela época. Passei a conhecer pessoas que eu não poderia, faria negócios hoje que eu nem sequer fazia ideia que eu iria fazer. E isso tudo aconteceu há pouco mais de 1 ano atrás. Você já passou por uma situação assim também. Talvez começou um projeto com toda energia e esperança, montou uma estratégia, aplicou táticas de marketing, mas ao enfrentar os seus primeiros obstáculos, você pensou em desistir? Ou pior, desistiu? Quantas vezes você mudou seu foco? Seduzido ali pela próxima nova onda do marketing digital, por exemplo, achando que aquele novo curso, aquele novo método seria o seu bilhete dourado para o sucesso? Parece familiar? Acredite, você não está sozinho. No mundo digital em que vivemos, o cenário é volátil e todos nós estamos sempre na busca da próxima estratégia infalível. E se ao invés de abandonar aquela estratégia inicial e pular para o próximo sucesso garantido, você ajustasse o curso e prosseguisse? Pense aqui comigo. Você desenvolve um negócio, aplica estratégias de tráfego pago, SEO, produz conteúdo relevante, faz um monte de planos na sua vida, mas os resultados não aparecem nos primeiros meses. É desanimador, não é? Muitos, nesse ponto, resolveriam mudar totalmente de estratégia, ou de ideia, ou de plano, ou mesmo entrar em um novo mercado, um novo nicho, buscando aquele tão sonhado sucesso mais rápido e fácil. Mas, e se ao invés de desistir, você decidisse ajustar apenas um elemento da sua estratégia inicial, apenas o elemento que precisa de ajuste, como um leve bater de asas de uma borboleta? Essa pequena mudança pode não parecer muito no início, mas o seu efeito ao longo do tempo pode ser monumental. Vamos colocar isso em números. Suponha que você está prestes a desistir do seu negócio, mas resolveu continuar. E essa pequena decisão aumentou sua conversão em clientes em apenas 1%. Vamos jogar lá embaixo, hein? 1% apenas. Isso pode não parecer muito à primeira vista, mas ao longo do tempo, 1% a mais de conversão significa que cada 100 pessoas que visitam o seu negócio, o seu site, por dia, você terá uma nova venda a mais. E se você multiplicar isso pelos 5 anos seguintes, são 1.825 vendas adicionais. Supondo que seu produto custe R$1.000 na média. Isso são quase 2 milhões a mais do que o que você tem hoje no seu saldo bancário. Tudo por causa de um mísero 1%. Uma avalanche de resultados a partir de uma pequena ação. Perceba o poder das pequenas decisões, das sutis mudanças de curso, na criação de um futuro diferente e, quem sabe, mais próspero para sua vida, para o seu negócio. Sua pequena ação de se manter firme e ajustar o curso pode ser a asa da borboleta que causará uma tempestade de sucesso indo na sua direção. E a você, cabe apenas a reflexão. O que cada decisão diária que você está tomando está reservando para o seu futuro? Eu costumava reclamar muito quando as coisas não davam certo. Talvez você seja assim também, né? Quando as coisas não saem daquele jeitinho que você planejava. Mas e se foi justamente esse acontecimento que poderá te trazer resultados positivos lá na frente? Você nunca vai saber. Por isso, você sempre deve dar graças. Na Bíblia está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A cadeia de ações interligadas nem sempre é tão clara
como no exemplo de Hitler ou na Primeira Guerra Mundial? Muito pelo contrário. A maior parte do tempo, o caos age em nossa vida sem nem nunca notarmos. E é bom que aconteça assim ao nosso redor a todo tempo. A imprevisibilidade é o que faz a vida ser interessante. Agora me conta nos comentários se você consegue identificar o efeito borboleta em algum ponto na sua história de vida. Assim como eu contei um ponto da minha vida para você. Pode ser um caso de um negócio, uma parceria que você foi enganado também, como eu contei aqui, ou outro qualquer, talvez um carro parado na estrada que quebrou, que te deu uma história incrível, uma conta atrasada que causou algum outro efeito em sua vida. Pense um pouco. Eu tenho certeza que o caos já te ocorreu por aí também. E o fato de pôr para fora vai estar aplicando o versículo bíblico que diz: a tudo dai graças.